também do Estadão. Repasses do INSS para sindicato dirigido por Frei Chico, irmão de Lula, crescem 564% em 5 anos e somaram 456,9 milhões de reais entre 2020 e 2024. Da Folha de São Paulo, careca do INSS, Antônio Antunes, recebeu 53 milhões e meio de reais de entidades e atuou para liberar descontos, diz a Polícia Federal. Da CNN, fraude no INSS. Não há espaço no orçamento para devolução, diz economista. Da Revista Oeste, ainda sobre o INSS. CPI do roubo dos aposentados avança na Câmara dos Deputados. Da Isto É, ministro Lupe diz a jornalistas que está totalmente descartada a sua saída do ministério. Do Metrópolis, ministro do TCU segurou julgamento sobre fraude do INSS por 1 ano e o atraso no julgamento beneficiou entidades investigadas pela Polícia Federal. É bom saber dos fatos, né? É bom saber das verdades, mas que dá nojo, dá, hein? Meu Deus do céu, a gente fica ouvindo o Sérgio narrando as manchetes assim, meu Deus. Mas o fato é que, enquanto isso, né? Lembre, o governo Lula está sendo administrado na sua comunicação por um marqueteiro que fez a campanha política dele. O Sidônio, ele é um estrategista em termos de marketing, não é? E ele que está conduzindo a comunicação. Então, nesse instante, como é que está o povão? O povão está discutindo o roubo dos aposentados? Não, está discutindo a cor da camisa da seleção. De novo aquela história da camisa da seleção para desviar o assunto. Mas tá bom. O Globo está dizendo que a pesquisa Quest está dizendo que a suposta camisa vermelha da seleção, suposta porque até agora ninguém confirmou, teve 90% de reações negativas em 2 dias. Também, caramba, colocar o Pelé suado ali, né? Comparado... 90%, vai 99%. Ainda tem gente que apoia a camisa vermelha. Devia ser 100%, né? Mas enfim, essa é a nossa opinião. Agora, vamos direto aonde está o nosso problema. O nosso foco está lá no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, segundo o Correio do Povo, está enviando ao Supremo um parecer contra a prisão de Bolsonaro. Fufa, finalmente. Então, esse é um movimento importante que ele está ainda inelegível, né, pelo Superior Tribunal Eleitoral, mas pelo menos aquela ameaça de prisão que a esquerda, que o Lula quer, né, uma vingança de prender o Bolsonaro, a Procuradoria está aliviando para a gente, né, para o Bolsonaro. Né? E, de outra parte, a defesa, os advogados do presidente Bolsonaro insistem em ter acesso irrestrito às provas da trama golpista, que eles chamam de trama golpista, antes do início do processo do STF. Isso vamos dizer assim, é o fim do mundo. Como é que você pode ser processado sem ter ampla defesa e ter o devido processo legal respeitado num país que se diz democrata, que se diz livre, que respeita a Constituição e o seu povo? Pare para pensar, ó, você vai ser julgado e seu advogado não pode ter acesso à peça de acusação. Como assim? A que ponto nós vamos chegar em termos de injustiça no nosso país? Por isso, também a gente está focando no STF, porque saiu mais uma resolução do STF contra o agro. Ontem nós informamos, o Brandalize informou, que o Brasil está colocando nos cofres do governo, movimentando a área de soja, né, 4 bilhões e meio de dólares só nesse mês de abril. Ao invés de nós sermos aplaudidos, os produtores serem homenageados, reverenciados, não, ele é punido. Veja a decisão que o STF está tomando a respeito de incêndios provocados no campo. Segundo o STF, o produtor que tiver incêndio em suas propriedades pode ser desapropriado. Aí a sociedade rural brasileira, vocês estão vendo na tela, está protestando contra isso. Lá, pode subir a tela, Gleidson. O produtor rural, diz a sociedade rural brasileira, é quem sofre prejuízos com incêndio e a destruição de lavouras e pastos, além da devastação do solo, agravando a sua perda econômica. Mesmo assim, agora pela nova lei,
a ADPF 743, o produtor pode ser desapropriado, punido por alguém criminosamente que vai na sua propriedade e coloca fogo na sua lavoura, no seu pasto, e o produtor, ao invés de ser protegido, ele é punido. Então, assim, nós estamos vivenciando, como diz a sociedade rural brasileira, uma situação de insegurança jurídica, né, que contribuindo pela insegurança alimentar do Brasil e do mundo. Sociedade rural brasileira protestando em defesa do agro, tal qual nós aqui no Tempo e Dinheiro. Estamos sempre em defesa do agro, porque é o agro que sustenta o nosso Brasil. Gleidson. Tempo e Dinheiro na defesa do agro.